Peço que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo capítulo 3. Já faremos a leitura desse capítulo inteiro. Nós vivemos dias em que as pessoas têm cada vez menos acreditado ou confiado nas instituições, né? Só ligar a televisão hoje e você percebe isso. Mas em especial, as pessoas não têm confiado em lideranças. Isso tem acontecido em todos os poderes possíveis. O primeiro que talvez venha à sua mente é o poder governamental. Mas também no legislativo, no judiciário, no poder trabalhista, eclesiástico, familiar, conjugal. Você viu que eu fui diminuindo, né? Chega até o casamento. Diante disso, eu creio que nós poderíamos dizer que há uma espécie de crise mundial em relação à liderança. Não só faltam líderes de caráter, líderes honestos, íntegros. São como uma espécie de extinção, né? Igual dinossauro, é difícil achar. Não só faltam bons líderes, como sobram líderes corruptos, líderes egoístas, líderes tiranos. E para piorar, transbordam liderados insubmissos. Pessoas que têm aversão ao conceito de autoridade. Eu não quero saber de líder. Eu não vou me submeter a quem quer que seja. Vivemos na geração da insubmissão. E na igreja? Será que na igreja tem sido diferente? A propósito, será que nós precisamos de líderes na igreja? Se você responder sim, por que precisamos de líderes? Que tipo de líderes nós devemos ter? Quem é que pode ser líder? Qual é o propósito dessa liderança? E talvez a pergunta principal, qual deveria ser a nossa atitude perante essa liderança? É o que nós vamos descobrir hoje através desse texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve,
Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Queridos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para orientar o seu discípulo, Timóteo, sobre como ele deveria conduzir a igreja em Éfeso, pelo menos era a igreja onde ele estava responsável naquele período de vida dele. Éfeso era uma cidade muito importante no Império Romano. Em Éfeso havia um templo muito famoso, o templo da deusa Diana, que era conhecida Diana pelos romanos, ou Ártemis pelos gregos. E isso enchia os efésios de orgulho, porque aquele templo, ele movimentava todo o comércio da cidade. Havia produção e venda de pequenas imagens, pequenas esculturas da deusa Diana. Mas quando o evangelho chegou lá na cidade, sobre a pregação do apóstolo Paulo, isso causou um tumulto e começou a ameaçar o comércio local. Então, aqueles artífices das estátuas que ganhavam a vida vendendo aquelas estatuetas, imagine uma Aparecida do norte multiplicada, essa era Éfeso. Então chega alguém lá dizendo assim, olha, você não deve cultuar as imagens, você não deve cultuar a deusa Diana, você deve cultuar apenas o único Deus verdadeiro que enviou seu filho para morrer por todos os homens. Então o artífice na cabeça dele é, se as pessoas se converterem a esse tal de Jesus Cristo, eles vão parar de vir para o templo. E se eles pararem de vir para o templo da Diana, eles não vão comprar as nossas estatuetas. Então aí temos um problema. E de fato, muitos religiosos se converteram com a pregação de Paulo, a ponto das pessoas queimarem em praça pública os seus livros de magia, de religiões. E aquilo causou um problema na cidade, uma grande confusão, e Paulo foi meio que obrigado a fugir da cidade. Ele teve que sair da cidade, você lê isso lá em Atos capítulo 19. Apesar de que Paulo sai da cidade, ali fica uma igreja de Jesus. Pessoas que creram em Jesus. E essa igreja foi uma igreja que sempre preocupou Paulo, principalmente pelo fato de Éfeso ser ali um centro de religiões pagãs. A realidade da cidade fazia com que muitos falsos mestres, que se diziam mestres cristãos, eles tentassem entrar na igreja, tentassem perverter a igreja de dentro para fora. E é interessante que alguns estavam conseguindo perverter a igreja. E especialmente algumas pessoas que estavam vindo do judaísmo e entravam na igreja dizendo ser cristãos, e começavam a perverter a igreja, se tornavam líderes da igreja. Estavam destoando a igreja do verdadeiro evangelho. É por isso que Timóteo foi deixado ali. Te convido a olhar o capítulo 1. As palavras de introdução da carta, Paulo demonstra por que ele deixou Timóteo em Éfeso. Capítulo 1, versículos 3 a 5. Capítulo 1, 3 a 5. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo queria que Timóteo confrontasse aqueles falsos mestres. E não só isso, mas que ele consertasse o falso ensino deles. Que ele ensinasse para a igreja o que é correto, aquilo que eles deveriam crer, aquilo que eles deveriam praticar. E uma vez que eles foram libertos da idolatria, do culto à deusa que não era deusa coisa nenhuma, Diana, e se converteram pela fé ao Senhor Jesus, ao único Deus verdadeiro, como eles deveriam viver? O que Paulo diz no versículo 5. O objetivo desta admoestação, o objetivo dessa carta que eu estou escrevendo é o amor. Eu quero que vocês vivam em amor. Um amor que flui, ele diz, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera. E como isso iria funcionar na prática? É sobre isso que a carta trata.
Então, em resumo, conforme o apóstolo Paulo, aquela igreja iria crescer em amor, se, por exemplo, no capítulo 1, nós lemos, se ela entendesse claramente o que é o Evangelho. Capítulo 1 fala sobre o que é o Evangelho. Capítulo 2, aquela igreja cresceria em amor se nos seus cultos eles soubessem claramente qual é o papel dos homens e qual é o papel das mulheres. E eles colocassem isso em prática. Não poderia haver confusão nos papéis, tanto de homem quanto de mulher. Aquela igreja cresceria em amor, capítulo 3, se essa igreja tivesse uma liderança piedosa, uma liderança qualificada biblicamente. Essa igreja cresceria em amor se, capítulo 4, ela continuasse firme no Evangelho, mesmo diante da oposição, mesmo diante de tantos falsos mestres, de tantos falsos ensinos. Capítulo 5, essa igreja cresceria em amor se ela socorresse aos necessitados e tratasse bem os seus líderes. Capítulo 6, essa igreja cresceria em amor se ela aprendesse a lidar com o dinheiro de uma forma piedosa e não gananciosa. Diante de tudo isso, eu dei um resumo da carta de Paulo a Timóteo. Nós podemos nos concentrar naquilo que foi lido no capítulo 3, a respeito da liderança da igreja. No capítulo 3, nós podemos perceber que Paulo enfatiza duas áreas muito importantes na vida da igreja para que ela viva em amor, no que se refere à sua liderança. Duas áreas muito importantes na vida da igreja. A primeira é o seu pastoreio e a segunda é o seu serviço. Pastoreio e serviço. A primeira área importante na vida da igreja é o pastoreio da igreja. Versículos 1 a 7. Acompanhe comigo novamente, capítulo 3, 1 a 7, a leitura do texto. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Como nós vimos, o principal problema na igreja em Éfeso eram os falsos mestres, aqueles que estavam liderando a igreja, ensinando a igreja. É bem provável que os problemas que são tratados nessa carta, então, eu citei alguns deles, uma má compreensão do evangelho, os papéis distorcidos entre homem e mulher, a falta de misericórdia para com os seus necessitados, o amor ao dinheiro. É bem provável que todas essas coisas tenham sido geradas pelos falsos ensinos desses falsos mestres. Havia uma bagunça na igreja. E onde é que todos esses problemas começavam? Eles começavam na vida dos próprios líderes. Os pastores em Éfeso, eles não só pregavam uma falsa doutrina com as suas bocas, mas também pregavam uma falsa doutrina com as suas vidas. E isso estava influenciando negativamente a igreja. Por isso, no versículo 1, Paulo precisava corrigir a maneira que a igreja via líderes, que ela avaliava os seus líderes, que ela levantava os seus líderes, em especial os seus pastores. Algo precisa ser mudado, imediatamente, Paulo está dizendo. É por isso que ele afirma no versículo 1, essa palavra, Timóteo, ela é digna de crédito, de aceitação. Isso aqui é importantíssimo, Timóteo. Se alguém deseja o episcopado, deseja algo nobre, algo louvável. O que é o episcopado? Que palavrão é esse, né? Essa palavra é uma variação do termo bispo. Muito mais fácil agora, né? Tá, mas o que significa bispo, né? Bispo significa um supervisor. Traz a ideia de alguém que supervisiona as coisas, observa meio que de cima, assim, sobrevoando, para ver se as coisas estão funcionando do jeito que deveriam funcionar. Para que a gente entenda o que Paulo quer dizer com essa palavra, a gente precisa conhecer um pouco mais da história dessa igreja, porque essa palavra ela não é nova para a igreja em Éfeso.
Em Atos capítulo 20, há um evento muito importante. Então, deixa o seu dedo aí, marca isso aí no seu celular, volta para Atos capítulo 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. Diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Perceba que, após alguns meses de sair às pressas de Éfeso, depois que ele pregou o evangelho lá, Paulo marcou uma reunião com os líderes da igreja, mas ele preferiu não entrar na cidade. Então, de Mileto, ele manda convocar os presbíteros vêm até ele. E o que ele diz aos presbíteros? Ele faz um longo discurso de despedida, ele acha que pode até morrer, então ele se despede mesmo deles como se nunca mais fosse vê-los. E lá pela altura do versículo 28, olha o que ele diz a esses presbíteros, os presbíteros da igreja em Éfeso. Capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba o que Paulo está dizendo aqui aos presbíteros de Éfeso. Ele convoca aqueles homens a cuidar de si mesmos e cuidar do rebanho que estava nas mãos deles, o rebanho de Cristo. E aqui ele chama eles de bispos, aquela palavrinha de 1 Timóteo, de supervisores. E diz que eles foram chamados a pastorear o povo de Deus. Isso tudo significa o seguinte: para Paulo e para aqueles que estão em Éfeso, é muito claro que bispo, presbítero ou pastor se referem ao mesmo ofício. Se referem àquele que cuida, aquele que ensina, aquele que dirige, aquele que supervisiona a igreja, o povo de Deus. Então, isso é o que significa o episcopado. O bispado, ser um bispo, ser um presbítero, um pastor, a mesma coisa, na mentalidade de Paulo para a igreja de Éfeso. Voltemos lá para 1 Timóteo, capítulo 3. E o que Paulo fala sobre esse ofício de bispo, presbítero ou pastor, a mesma coisa. Versículo 1 diz que Paulo afirma que esse ofício é uma excelente obra. Excelente obra almeja. Isso significa que o pastoreio na igreja é algo honroso. E se alguém aspira a essa função, deseja algo excelente. Logo, apesar da responsabilidade e da grande dificuldade que a função carrega, não é fácil ser pastor. É algo que homens, jovens, adolescentes, crianças deveriam almejar. É uma excelente obra. Se você é papai, se você é mamãe, você deveria orar e desejar isso para o seu filho, porque é uma excelente obra. Querido, se você é homem, se você talvez é uma criança ainda, ou um jovem, solteiro, presta a se casar, talvez já um adulto, e tem o desejo de servir a Deus, cuidando de pessoas como pastor, você precisa saber que à luz do que Paulo está dizendo aqui, isso é algo bom, não é algo ruim. Não se envergonhe de querer ser pastor. Ore por isso, dê passos nessa direção, caminhe em direção a isso, porque cuidar do povo de Deus é algo excelente. Talvez Deus esteja levantando alguns pastores aqui, desde os pequenos até os mais velhos. É algo excelente. Mas, o versículo 2 diz que isso não é para qualquer um. É bom desejar, mas não basta apenas desejar. O versículo 2 mostra para nós que Paulo apresenta alguns requisitos mínimos para que alguém exerça esse papel, o que provavelmente aqueles falsos mestres não demonstravam nas suas vidas. Então é totalmente o oposto do que os falsos mestres, os líderes da igreja viviam. E tudo pode ser resumido na seguinte palavrinha do versículo 2: irrepreensível. É necessário, Paulo diz, ou é indispensável que o bispo, o presbítero ou o pastor seja irrepreensível.
O que significa irrepreensível? Significa que esse camarada nunca peca, sim ou não? Não, porque senão você estaria diante de Jesus. Não, ele é um pecador, ele erra. Mas irrepreensível significa alguém livre de qualquer acusação. Alguém que não vive habitualmente no pecado. Traz a ideia de alguém que sim é um pecador, mas que quando peca, ele é rápido a se arrepender, rápido a pedir perdão, rápido a buscar consertar o estrago que o seu pecado causou e rápido em continuar seguindo a Jesus. O pastoreio na igreja exige que o líder não tenha pontas soltas na sua vida. Ele precisa ser irrepreensível. E como nós avaliamos essa irrepreensibilidade? Bom, a partir do versículo 2 ainda, até o versículo 7, Paulo diz, observe as seguintes áreas na vida deste homem. Essas áreas descrevem alguém irrepreensível. Versículo 2, ele precisa ser casado com uma só mulher e precisa ser fiel a essa esposa. É algo bem difícil naqueles dias e ainda continua sendo bem difícil hoje em dia, não? O texto continua, ele precisa ser alguém que tem controle das suas emoções, das suas paixões. O texto diz, alguém moderado, sensato, modesto. Ele precisa ser alguém hospitaleiro. Essa palavra significa literalmente aquele que ama o diferente. Não é só receber alguém para uma visita na sua casa, mas é gostar de gente. Amar pessoas. Um pastor que não ama pessoas não é pastor. Ele é qualquer outra coisa, menos pastor. É necessário que ele não seja antissocial. Ele precisa amar o diferente. O versículo 2 ainda diz que ele deve ser capaz de ensinar a palavra de Deus aos outros. Aqui envolve conhecimento bíblico, mas envolve também a capacidade, a habilidade de comunicar o conhecimento bíblico. Tem gente que conhece muito da Bíblia, mas quando vai abrir a boca ninguém entende nada do que ele diz. É necessário que haja o equilíbrio das duas coisas. Versículo 3, ele não pode ser alguém controlado pelo vinho. Ele não pode ser alguém controlado pela raiva. Ele não pode ser alguém que vive em brigas ou contendas, ou por onde passa, ninguém gosta do cara, porque ele briga com todo mundo. Ele precisa ser alguém cordial, diz o texto, alguém gentil, alguém conveniente, respeitoso. Ele não pode ser avarento, ele não pode ser amante do dinheiro. Só aqui, muitos já cairiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, né? Tantos pastores que amam dinheiro. Não deveria. Versículos 4 e 5, ele precisa ser um bom líder do seu lar, porque se a pessoa não é capaz, Paulo diz, de pastorear a sua própria família, como é que ele vai pastorear as outras famílias da igreja? A família dele é o primeiro teste do seu pastoreio. Versículo 6, ele não pode ser alguém que se converteu a Jesus recentemente. Normalmente quem se converteu tem um desejo de pregar até para a parede, né, para poste. E aí você, vamos lá, vamos dar um curso de teologia para esse homem, ele vai ser pastor. Paulo diz, calma, porque a função pastoral vai colocar a pessoa numa posição de muita visibilidade. E essa posição pode tentar essa pessoa a se orgulhar, a se inflar. É isso que significa a palavra aqui. Para ocupar essa posição é necessário maturidade na caminhada com Jesus, é necessário humildade. Isso só se conquista ao longo de uma jornada com Jesus. Por fim, versículo 7. Não basta apenas ser um bom marido, um bom pai, um bom mestre dentro da igreja. É necessário que o candidato também seja um bom cidadão. Um bom vizinho, um bom parente, um bom amigo para com os de fora da igreja. O versículo 7 mostra para nós que, poderíamos dizer em outras palavras, o diabo ama ver a igreja levantando e mantendo líderes orgulhosos e líderes com mau testemunho na sociedade. O diabo ama isso. Porque isso atrapalha em muitos planos de Deus para a sua igreja, nessa terra. A primeira área importante na vida da igreja é o seu pastoreio. Sim, a igreja precisa de bispos, presbíteros, pastores. E sim, esse é um papel desejável, é um papel excelente. Mas não, isso não é para qualquer um. É necessário, é indispensável que o candidato seja irrepreensível.
Ele deve ser qualificado dentro destes parâmetros. E por quê? Porque os pastores são chamados a proclamar a vontade de Deus, a verdade de Deus, e as vidas desses pastores vão ser um exemplo dessa vão ser um exemplo dessa verdade que ele é chamado a pregar. Então, isso é muito comum para nós. Quando nós olhamos para as instituições, nós julgamos as instituições por aquilo que vemos nos seus líderes. Não é assim? A maneira com que o líder se comporta, você já pensa, essa empresa é desse jeito. Não dá nem para confiar. Só olhar para Brasília, né? Você imagina um político, você já imagina a Brasília inteira corrupta. Porque as instituições são representadas por seus líderes, e na igreja não é diferente. Quando as pessoas olham para a igreja, elas vão imaginar que a igreja toda é do jeito que é o seu pastor, ou os seus pastores. Por isso não basta ter boa doutrina nos lábios, ela precisa ser vista na prática, na vida do pastor. Os bispos, ou presbíteros, ou pastores, eles são modelos que conduzem a igreja de Deus. Eles mostram para as ovelhas que é possível sim. É possível, pela graça de Deus, mesmo que você seja um pecador, é possível você buscar ser mais parecido com Jesus. Muitas pessoas dizem, isso é impossível, isso nunca vai mudar na minha vida. Seus pastores são um modelo de pecadores que estão buscando isso. Então por isso eles precisam ser irrepreensíveis. Nós precisamos, queridos, de presbíteros. Oremos para que Deus levante homens assim no nosso meio. Rafael tem passado por um processo de treinamento, de aperfeiçoamento teológico para assumir a função de presbítero. Nós precisamos de mais, mas precisamos de presbíteros que sejam irrepreensíveis. Então, o primeiro critério que nós devemos usar para avaliar os presbíteros deve ser esse texto. E não as nossas opiniões. Eu acho que um pastor tinha que ser assim. Eu gostaria que o pastor fosse dessa maneira. Não. Nós não podemos colocar as nossas opiniões à frente da palavra de Deus. Deus está mostrando como ele deveria ser. E nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Deixa eu dizer o que isso significa. Que quem não se adequa não deve pastorear o rebanho de Deus. É necessário que seja irrepreensível. E nós precisamos olhar para esses homens como um exemplo a ser seguido. Então aqui vai uma palavra para aqueles que são adolescentes, os jovens e até os homens já adultos. Vocês devem imitar os seus presbíteros. Naquilo que eles imitam a Jesus, se eles forem irrepreensíveis, são dignos de imitação, imitem a fé que eles têm. Jovens solteiras, aqui é para vocês. Vocês deveriam buscar essas qualidades num candidato a futuro marido. Não se ele tem dinheiro. Não se ele vai ter uma excelente carreira lá na frente. Não se ele é o galã da novela das 8. Essas coisas podem até contar, mas principalmente é o caráter dele. É isso que vai importar ao longo dos anos. Dinheiro vai e vem. Beleza vai com os anos. Mas o caráter é isso que sustenta um casamento. Vocês deveriam orar por isso e colocar isso na lista de prioridades, moças. Aqueles que são pais ou mães deveriam enfatizar isso na criação dos seus filhos. Claro, é importante a profissão que ele vai seguir, mas mais importante do que a escolaridade, do que a carreira, é o caráter do meu filho. As esposas deveriam orar por isso em relação aos seus maridos. Deus, dá esse caráter para o meu marido. Enfim, a primeira área importante na vida da igreja é o seu pastoreio. Os bispos, ou presbíteros, ou pastores, eles são um exemplo de como se aplica a sã doutrina para o rebanho de Deus, na sua própria vida. Deus valoriza muito o pastoreio na vida da igreja. A segunda área importante na vida da igreja é o seu serviço. Serviço. Versículos 8 a 13. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres,
é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Repare na forma com que Paulo começa o versículo 8. Ele diz do mesmo modo, ou semelhantemente, ou igualmente. O que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, que da mesma forma com que o pastoreio da igreja é algo excelente, também é excelente o diaconato. Ele disse, aqui o episcopado é uma excelente obra. Semelhantemente, o diaconato também é uma excelente obra. Mas a segunda coisa que isso significa é que da mesma maneira com que o bispo, o presbítero ou o pastor precisa ser irrepreensível, o diácono também precisa ser irrepreensível. Mas o que é um diácono? Pelo que nós vemos nesse texto, claramente, um diácono é um ofício de liderança, porque está no contexto de liderança, mas também, obviamente, ele é diferente do ofício de presbítero, de bispo, porque está vindo na sequência da lista, né? Faz todo o sentido. Diácono literalmente significa servo. É traduzido muitas vezes na Bíblia para ministro. Isso significa que diaconia significa serviço. Para que a gente entenda melhor como surgiu a necessidade na vida da igreja de pessoas assim, líderes de serviço, pessoas que coordenassem o serviço na igreja, a gente pode olhar para Atos capítulo 6. Então, rapidamente, volte para Atos capítulo 6. Versículos 1 a 4. Atos capítulo 6, de 1 a 4. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao serviço, ministério da palavra. Nós estamos aqui no início da igreja em Jerusalém, que era composta de pelo menos 5.000 homens. Capítulo 4 disse isso. Mas como toda igreja que cresce, crescem também os seus problemas. Eu ouvi certa vez a frase de um pastor dizendo assim: foste fiel nos poucos problemas, sobre os muitos problemas te colocarei. É mais ou menos isso que Deus faz. Bom, a igreja cresceu, onde aumenta o número de pecador, vai aumentar o número de problemas, pode ter certeza. Você quer ver igreja grande? Se prepara porque vai vir problema. Quer igreja pequena? Tem problema também. Onde tem pecador, tem problema. Mas onde há a palavra de Deus, há esperança de transformação. Bom, a igreja de Atos, em Jerusalém, cresce. E os problemas crescem. Nós lemos no versículo 1 que uma parte das viúvas da igreja estava sendo deixada de lado, sendo esquecida na ajuda, podemos dizer assim, uma ajuda social da igreja, ministério de cesta básica, né? Elas estavam sendo esquecidas. E isso começou a gerar murmuração dentro da igreja. Então, ao invés de resolver o problema, o que as pessoas fazem? Isso é tão antigo quanto a igreja. Ao invés de procurar quem resolveria o problema, prefere falar com o irmãozinho aqui. O que o irmãozinho vai resolver? Nada. Só vai aumentar o pecado no seio da igreja. Foi o que aconteceu. Eles começaram a murmurar. Isso chega ao ouvido dos apóstolos. E os 12 apóstolos chamam todo mundo e dizem assim: ó, nós precisamos da palavra de Deus. A igreja precisa da palavra de Deus. Se nós deixarmos o ofício de pregar a palavra de Deus para suprir o alimento às viúvas que estão sendo esquecidas, então nós vamos ter um outro problema. Vai ter comida física, mas não vai ter comida espiritual. Qual que é a solução então? Versículo 3, eles apresentam a solução. Eles dizem: olha, dentro da própria igreja, vocês devem levantar homens capazes de resolver essa distribuição de alimentos. Gente, vocês são capazes de resolver isso. Mas não era qualquer pessoa. São homens de boa reputação, bom testemunho,
homens cheios do Espírito e homens sábios. Já parou para pensar? É só para distribuir cesta básica, gente. É só para dar comida para as viúvas, mas precisa ter essas qualificações. Por que isso é necessário? Bom, para pensar um pouquinho aqui no que vai acontecer. Esses homens vão ter que trabalhar com dinheiro, com recurso que está entrando. Eles precisam ser homens confiáveis. Mas não só isso, eles vão socorrer pessoas nas suas necessidades. Não sei se você já teve a condição de estar diante de alguém necessitado. É constrangedor. Você não pode sair falando para todo mundo. Nossa, eu vi fulano lá, você não sabe como está a casa dele. Não, ele precisa ser alguém prudente, para saber administrar as informações que recebe, para ser confiável para quem vai receber ajuda. Esses homens também teriam de lidar com pessoas insatisfeitas, com a maneira com que os apóstolos estavam lidando com a igreja. Então o povo estava murmurando de quem? Dos líderes. E eles estariam ali no meio do povão, e teriam que aprender a lidar, né? As pessoas chegavam, agora você é diácono, vai lá e fala para o pastor que está tudo errado. E ele ia ter, calma, não é assim, né? Ele ia ter que segurar as cordas, igual aquele filme do Homem-Aranha, né? Que ele segura a Mary Jane de um lado e o vagão do trem do outro, né? É mais ou menos isso, é segurando o povo e o pastor. Calma, pastor, não desce a lenha na turma não. Calma, povo, não é assim. Eles precisavam ser homens sábios, maduros. Em outras palavras, esses homens não só ajudariam as viúvas nas suas necessidades físicas, mas ajudariam os próprios apóstolos no ministério deles. Qual que era o ministério dos apóstolos? Versículo 4. Eles iam se consagrar, se dedicar à oração e à pregação da palavra. Observe o detalhe. A semelhança dos apóstolos é com isso que os bispos, pastores ou presbíteros de uma igreja deveriam se dedicar. É a isso que eles deveriam usar o melhor do seu tempo, o melhor da sua energia. Orar e pregar. Ministério da oração e o ministério da palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Quando pastores deixam de pastorear para servir mesas, para liderar ajuda social, para se engajar com a organização da igreja, com questões administrativas, com a logística da igreja, com o gerenciamento dos recursos financeiros, quando ele deixa de pastorear para ficar promovendo eventos para jovens, retiros, é sinal de que há algo errado na vida da igreja. Essas coisas, elas podem ter o seu lugar sim, e elas são importantes em muito tempo da vida da igreja, em muitas áreas, mas não é papel dos pastores cuidar disso. Foi a partir dessa passagem, em Atos 6, que a igreja de Jesus percebeu, desde o seu início lá em Jerusalém, que crentes precisam de alguém que ore por eles e que pregue a palavra de Deus a eles. E Deus designou isso aos pastores da igreja. Mas também, desde o princípio, a igreja de Jesus percebeu que os crentes também precisam de alguém que ajude eles nas suas necessidades físicas. E Deus também designou pessoas para ajudar nessa área. E essas pessoas são os diáconos. E essa também é uma obra excelente. Também é uma obra desejável na igreja. Mas não é para qualquer um também. A liderança no serviço às mesas não é para qualquer um. Volte lá para 1 Timóteo capítulo 3. No versículo 8 até o 12, que foi o que nós lemos, nós vemos a descrição das qualificações desses líderes do serviço. Além de, como nós vimos, serem homens cheios do Espírito, de bom testemunho, cheios de sabedoria, os diáconos também precisam, versículo 8 diz, eles precisam ser homens respeitáveis, homens dignos de honra. Precisam ser homens confiáveis, de uma só palavra. Não fica mudando de ideia, falando uma coisa aqui, depois pelas costas falando outra. Não, ele tem uma só palavra. Ele assume as coisas que ele falou. Ele precisa ser alguém controlado. Perceba o texto diz, dá para entender de que o problema não é beber, mas o problema é saber quando parar. O diácono precisa saber quando parar. Ele não pode ser ganancioso, isso é óbvio, né? Porque ele vai mexer com o dinheiro da igreja. Se ele for ganancioso, ó, quantos não são os problemas de
diáconos ou tesoureiros gananciosos. Não pode ser. Versículo 9. Eles devem se manter, ou melhor, manter o mistério da fé cristã. Eles precisam crer e preservar o Evangelho com consciência limpa. A sua vida precisa ser a de um cristão exemplar. Versículo 10. É necessário também que os candidatos ao diaconato sejam experimentados. Eles não devem assumir o cargo logo de cara. A igreja precisa avaliar esses homens, observar esses homens, para verem se realmente eles são irrepreensíveis. Tem que dar tempo. Vamos ver eles servindo. Vamos observar. Mas essas exigências aqui, elas não servem apenas para os diáconos. O versículo 11 é um versículo um pouco difícil de interpretar. Porque ele fala quanto às mulheres. Do mesmo modo as mulheres. Mulher em que sentido, Paulo? Você podia ter sido mais específico, né? Porque ele usa uma palavra aqui que deixa pelo menos duas grandes possibilidades de interpretação. Talvez Paulo esteja falando aqui das esposas dos diáconos. Maria, se vira agora, hein? Ou ele está falando aqui das diaconisas, servas na igreja. Há algumas mulheres que são identificadas assim ao longo do livro de Atos e em algumas cartas de Paulo. Bom, seja lá qual for a interpretação, deixa isso para os seminaristas, eles são bons nessas coisas, pergunta para eles depois. Seja qual for a interpretação, uma coisa está muito clara aqui. As mulheres que servem na igreja, sejam esposas de diáconos ou não, elas precisam também ser respeitáveis, precisam não ser fofoqueiras, moderadas e fiéis, confiáveis em todas as coisas. Além disso, versículo 13, o lar do diácono também precisa ser exemplar. A semelhança do presbítero, o diácono precisa ser casado com uma só mulher, precisa ser fiel a essa mulher. E ser um bom pastor do lar. Cuidar bem da sua casa, cuidar bem dos seus filhos. E por que deve ser assim? Versículo 13. Porque bons diáconos se tornam honrados pela igreja, alcançam uma posição de honra e vão ter cada vez mais ousadia ou coragem para continuar firmes na fé em Jesus. Queridos, a segunda área importante na vida da igreja é o seu serviço. Uma igreja que tem diáconos piedosos é uma igreja abençoada por Deus. Esses homens não só ajudam na organização das coisas, das necessidades físicas dos membros, mas eles também cooperam com o ministério dos pastores. Mas em meio a tudo isso, uma coisa precisa ficar muito clara, e ficou muito clara na leitura do texto. Serviço para Deus, seja ele qual for, requer vida com Deus. Serviço para Deus, seja ele qual for, requer vida com Deus. Apesar de que aquele trabalho dos diáconos, daqueles homens que foram levantados lá em Atos 6, fosse ser um trabalho administrativo, físico, eles vão ocupar uma posição espiritual na igreja. Para que sejam úteis para a congregação, para que sejam úteis para o pastoreio, é necessário que esses homens sejam irrepreensíveis, piedosos. Diante desse texto, então nós podemos concluir que para Deus, mais importante do que fazer algo correto, é ser alguém correto. Deus está mais preocupado em quem você é, do que naquilo que você faz. De nada adianta fazer um monte de coisa na igreja, servir um monte de ministério, abençoar um monte de pessoas na sua comunidade, se o seu coração tem falhas grotescas de caráter. Se o seu lar está sendo destruído, implodido, se o seu casamento está por um fio, se os seus filhos não te respeitam, não se submetem a você, de nada adianta. Para Deus vale mais quem você é do que aquilo que você faz. Sim, o que você faz é importante, mas mais importante é quem você é por dentro, como está o seu coração. Mas isso não é verdade apenas para a vida dos diáconos, porque o Novo Testamento, você sabe disso, ele nos chama também, todos os crentes em Jesus, de servos. Você lembra disso? Todos somos servos de Deus, todos somos chamados a servir. Então, para servir a Deus, seja na área qual for, todos nós devemos buscar essas qualidades das nossas vidas. Isso vale tanto para os homens da nossa igreja, os jovens, os adolescentes, as crianças, isso é o que vocês deveriam buscar, nós deveríamos buscar. Mas também serve para as mulheres, porque o texto falou sobre mulheres.
Deus espera que a nossa vida seja um exemplo de conduta, do bom uso da língua, de temperamento e de testemunho, qualquer ministério que a gente esteja servindo. Queridos, nós devemos orar para que Deus desperte nos homens e nas mulheres da nossa igreja o desejo de serem cristãos exemplares. Isso vai ser uma bênção para os nossos lares. Vai ser uma bênção, consequentemente, para a nossa igreja. Essa é a segunda área importante na vida da igreja, o seu serviço. Os diáconos, que são os líderes do serviço, eles também precisam ser irrepreensíveis, como modelo de piedade para toda a congregação. Portanto, para viver em amor, uma igreja precisa de pastores e de diáconos irrepreensíveis. Mas por que isso é necessário? Você percebeu que faltam 3 versículos para terminarmos o capítulo 3. Versículos 14 e 15, olha o que Paulo diz. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-la em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Apesar de estar longe de Éfeso, Paulo diz para Timóteo, eu tenho desejo de chegar aí, eu quero voltar a visitar vocês. Mas nem todos os planos de Paulo se cumpriam assim, né? E ele diz, eu sei que eu posso demorar. Se eu demorar, eu estou escrevendo essa carta para que ela sirva de parâmetro para que você saiba, Timóteo, como proceder na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus. Pense nesse conceito por um momento. Você vai sair daqui e vai voltar para a tua casa. A sua casa é o seu lar. A sua casa é onde você se sente à vontade. Onde as coisas estão exatamente onde você gostaria que estivessem. Os horários funcionam do jeito... Você tenta fazer com que funcionasse do jeito que você gosta. A casa é do seu jeito. Bom, se é assim conosco, o que dizer da casa de Deus? Queridos, a igreja é onde Deus habita. Não esse prédio. São os discípulos de Jesus, é onde Ele habita. Nós. A igreja é o lar de Deus, é onde Deus se sente à vontade. Deus é o dono da igreja. Nós não somos os donos da igreja. É por isso que a igreja deve ser do jeito de Deus e não do nosso jeito. E para que as coisas funcionem do jeito de Deus e do jeito que Deus quer, é necessário, é indispensável que nós tenhamos uma liderança composta de presbíteros e de diáconos e que essa liderança seja piedosa, seja irrepreensível, seja um modelo a ser seguido pelos crentes. É assim que se deve proceder na casa de Deus. Você pode inventar outra estrutura de liderança, pode tentar tirar a liderança da igreja, mas é assim que Deus quer que as coisas funcionem na casa dele. A casa não é tua, a casa é dele. Além de ser a casa de Deus, nós também somos informados que a igreja, no versículo 15, é descrita como a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento. Talvez na sua Bíblia esteja baluarte da verdade, alicerce da verdade. Para entender o que Paulo está dizendo com essas palavras, nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Éfeso. Eu gosto muito de história, aprendi a gostar. Não gostava na escola, descobri que para pregar a Bíblia eu preciso estudar um livro do passado, né? Então comecei a gostar de história. Para quem gosta de história, vá um pouquinho de história sobre a cidade de Éfeso. Como nós vimos, lá em Éfeso ficava o templo da deusa Diana, Ártemis. E era um templo imponente. Ele tinha mais de 100 colunas gigantescas. Colunas enfeitadas de ouro e pedras preciosas, chegavam a ter 18 metros de altura. Pense num prédio de quase 7 andares. Imaginou? Essas eram as colunas do templo da deusa Diana. Mas o mais importante é que esse templo era construído em cima de uma grande rocha que ficava bem
de frente da cidade, bem no alto da cidade, onde qualquer um que passasse perto de Éfeso conseguiria ver o templo da deusa Diana. Todo mundo conseguia enxergar. Mas quando Paulo diz que os crentes em Éfeso é que são a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para aqueles crentes ali em Éfeso. Sabe aquele templo feito para Diana? Ele pode até ser belíssimo por fora, ele pode ser venerado pelos efésios, mas ele não é a casa de Deus. Ele é a casa de demônios, é a casa de falsos deuses, de ídolos mudos, cegos, surdos, criados por homens. É um local construído em cima de mentiras, onde os sacerdotes de Diana enganam, mentem e seduzem os seus adoradores. Mas a igreja de Deus, vocês crentes simples, em menor número, fiéis a Jesus, vocês, vocês, a igreja é construída sobre a verdade. É por meio da igreja que a verdade de Deus brilha para esse mundo. Então, se você quer ouvir a verdade de Deus diante de tantas mentiras que nós ouvimos nessa terra, olhe para a igreja. Escute o que a igreja está dizendo. Escute o que esse povo redimido tem a dizer. É isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. É por isso que os líderes da igreja precisam ser irrepreensíveis, porque esses homens são aqueles homens que lideram o povo de Deus para viver e anunciar essa verdade. Uma igreja que não deseja ser liderada, ou uma igreja que não tem líderes piedosos, ou uma igreja que tem líderes, mas desqualificados, causam desastre para si mesmo, faz mal para si própria, mas também comunica uma péssima imagem do que é a verdade para esse mundo. E que verdade é essa? Bom, nós descobrimos no versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quando você lê Atos capítulo 19, você percebe que os efésios pagãos, lembra que eu falei que eles fizeram uma grande bagunça quando descobriram que as pessoas estavam se convertendo a Jesus? Eles ficaram por horas gritando o seguinte: grande é a Diana dos Efésios. Era assim que eles conheciam a sua deusa, grande Diana. Mas para Deus, grande mesmo, não é Diana. É aquilo que a igreja crê. Grande é aquilo que a igreja anuncia. E o que é que a igreja crê e anuncia? Paulo diz, é o mistério da piedade. Mistério é aquilo que estava oculto, mas que agora foi revelado em Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, cumpre a sua obra, agora Deus mostra isso para os que creem. E do que o mistério da piedade trata? Paulo, nesse versículo, ele cita o que provavelmente era um cântico ou uma oração da igreja lá no seu início. E esse versículo resume a crença do povo em Jesus. É uma síntese da mensagem do Evangelho. Lembre-se que naquela época as pessoas não tinham Bíblia no celular. Não tinham Bíblia física, eles decoravam, eles cantavam, então eles diminuíram a mensagem do Evangelho, condensaram, reduziram para que ficasse nessas frases. E essas frases são poderosíssimas. Essa poesia fala sobre a encarnação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus aos céus, sobre a pregação do Evangelho de Jesus às nações, sobre as pessoas que creram na mensagem do Evangelho e foram salvas por Jesus, e fala sobre a sua glorificação no último dia. Queridos, esse é o mistério da piedade. Essa é a verdade que salvou e que sustenta a igreja. Essa é a mensagem que a igreja foi chamada a proclamar para esse mundo de trevas.
E se nós repararmos bem, esse mistério se trata basicamente de uma história. E você sabe a história de quem? A história de Jesus. Em Jesus Deus se fez homem para morrer e ressuscitar dentre os mortos, com o propósito de nos libertar das trevas, nos oferecer uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de semelhança ao seu corpo ressurreto e glorioso. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus voltou aos céus. E Jesus estendeu essa salvação a todos os homens, e quando nós cremos nessa mensagem, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e nós recebemos o poder vindo do Espírito Santo para vivermos em novidade de vida, para começarmos a dar passos em busca de uma vida irrepreensível. Agora é possível. Antes eu era escravo do álcool, agora é possível encontrar libertação. Antes eu não conseguia ser fiel à minha esposa, agora é possível eu ser fiel à minha esposa. Antes eu não sabia como criar os meus filhos, agora por meio da palavra de Deus e o poder do Espírito, eu aprendo a criar os meus filhos. Agora é possível transformação de vida por causa da obra de Jesus, e até que a gente alcance plenamente a santificação, lá na glorificação, nós devemos nos dedicar a vivenciar essa verdade e pregar essa verdade a esse mundo perdido, queridos. E para cumprir essa missão, nós precisamos de líderes na igreja? Sim ou não? Sim, especialmente diante da crise, da falta de líderes piedosos nesse mundo. Por que nós precisamos de líderes na igreja? Porque a igreja é de Deus. E Deus quis que fosse assim. Então isso é para o nosso bem. De que tipo de líderes nós precisamos? Presbíteros e diáconos. Quem pode ser líder? Homens irrepreensíveis, qualificados biblicamente. Qual que é o propósito dessa liderança? Temos exemplos para seguir. Exemplo de pessoas reais, como eu e você. Pecadoras, mas redimidas, arrependidas, que estão buscando ser mais parecidas com Jesus e mostram para nós que é possível sim. É possível buscar uma vida de irrepreensibilidade. E qual deve ser a nossa atitude perante essa liderança? E essa foi a pergunta mais importante que eu citei lá no início. E fecho essa mensagem com a pergunta mais importante. Qual deve ser a nossa postura diante dessa liderança? Bom, de acordo com esse texto, nós devemos avaliá-los biblicamente. E se nós percebermos que eles são irrepreensíveis, nós devemos nos submeter à sua liderança. Em submissão à palavra de Deus e em submissão ao próprio Deus da palavra. Se nós fizermos isso, queridos, nós vamos ser cada vez mais capazes de proclamar a verdade do Evangelho a esse mundo cego, perdido em meio às trevas do pecado. Se há uma frase que resume tudo o que nós falamos aqui hoje, é que para proclamar o Evangelho de Jesus ao mundo, a Igreja de Deus precisa de líderes irrepreensíveis. Para proclamar o Evangelho de Jesus ao mundo, a Igreja de Deus precisa de líderes irrepreensíveis. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa sem orientação nessa vida. E na Tua palavra há uma porção de instrução para cada área da nossa vida. E não podia faltar orientação para a liderança do Teu povo, que é tão importante. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas irrepreensíveis, a não esperarmos que isso esteja presente apenas na vida dos líderes, mas o Senhor espera todas essas características em todos nós. Senhor, rogamos para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Precisamos de líderes irrepreensíveis. Pedimos, Deus, que o Senhor nos conceda a humildade de nos submetermos aos que já temos. Pedimos que o Senhor os mantenha irrepreensíveis. Pedimos, Senhor, que essa igreja seja uma igreja amorosa, mas também criteriosa ao levantar os seus líderes, porque o Senhor valoriza muito a liderança na igreja. E ai daquelas igrejas que não a valorizam.
Oramos assim, Senhor, gratos pelo mistério da piedade que nos alcançou. E gratos que, por sua graça, somos testemunhas da verdade a esse mundo. Não merecemos. Falhamos muitas vezes. Mas o Senhor tem piedade de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por tua graça. Ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor exige de nós. Pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém.